Olá, jovem, tudo bom? Vamos aqui para mais uma aula de física mecânica, conteúdo de dinâmica. Meu aluno, vamos falar hoje da segunda lei de Newton. Na aula passada, a gente falou da primeira lei, que era o princípio da inércia. A gente viu na aula passada que todo corpo em repouso ou com velocidade constante tende a permanecer nesse estado, ao menos que haja uma força externa e o tiro de tal situação. A segunda lei de Newton, ela fala da força resultante. Vamos então entender como é que é a segunda lei de Newton. Bom, segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica, né? Segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica, que é chamado de P, tá? F, D, princípio fundamental da dinâmica. O que é que afirma esse princípio? A força resultante ou a resultante das forças que atuam em um ponto material é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bom, e o que é a força resultante? Força resultante. A força resultante, meus amigos, é a soma de todas as forças. Certo? Força resultante é a soma de todas as forças. Então a segunda lei de Newton ela fala isso. Força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. Como a massa ela é sempre positiva, para onde tiver a força, eu tenho aqui um corpo de massa m, eu vou ter uma força aplicada, ó, força resultante, e eu vou ter também uma aceleração. Como a massa é sempre positiva, para onde tiver a força também vai estar a aceleração. A força sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Bom, então é por isso que a medida da massa é a inércia do corpo, né? Porque a massa ela não muda, a massa permanece constante. Agora, à medida que a força aumenta, à medida que a aceleração aumenta, a resultante também aumenta. Importante saber que a segunda lei de Newton ela só vale para um referencial inercial. O que é um referencial inercial? É um referencial fixo na Terra. Referencial inercial, um referencial fixo na Terra. Bom, a unidade de medida de força é o Newton, que é em homenagem a um grande cientista inglês, Isaac Newton. É importante você entender que 1 Newton, que é a unidade de medida, equivale a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. O quilograma é de massa e o metro por segundo ao quadrado é de aceleração. Bom, aqui tem algumas maneiras, tá pequenininho a letra, mas tem algumas maneiras de calcular a força resultante, ó. Aqui, quando só tem uma força, força resultante é massa vezes aceleração. Se as forças tiverem sentidos opostos, que é o caso aqui, ó. Uma está para a direita, a outra está para a esquerda. Se as forças tiverem sentidos opostos, aí eu vou ter que a força resultante é o F1 menos o F2. Aqui, ó, o F1 é maior do que o F2, ó, então eu vou ter uma força resultante aqui para cima. Porque o F1 é maior do que o F2. Você vai fazer uma força para um lado, outra para o outro. A maior vai ganhar, né? Aqui, ó, o F1 está para a direita, F2 e F3 está para a esquerda. Então, nesse caso aqui, ó, a força resultante é o F1 menos F2 menos F3. E quando elas formam um ângulo de 90 graus aqui, ó, entre elas, ó, o ângulo aqui é de 90, a gente usa o teorema de Pitágoras.
Como é que é o teorema de Pitágoras? A força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Você lembra lá dos vetores. Quando tem a mesma direção e o mesmo sentido, soma. Quando eles têm sentidos opostos, subtrai. Quando formam um ângulo de 90 graus, a gente usa o teorema de Pitágoras. Bom, uma força importante que é interessante a gente falar é a força-peso, né? É importante que peso é uma força, diferente de massa. Peso é uma força, né? Peso é diferente de massa. O peso ele é dado em newton, a massa ela é dado em quilograma, certo? Então, quando alguém vai assim, eu vou medir meu peso, na verdade você vai medir sua massa, que é em quilograma. O que é a força-peso? A força-peso é uma força de atração. Peso é uma força de atração. Quem exerce a força-peso? A Terra. A Terra, ela atrai os corpos. A força que a Terra exerce nos corpos é chamada de força-peso. E a força-peso sempre é orientada para o centro da Terra, ou seja, ela sempre é orientada para baixo. Ao redor da Terra existe um campo chamado de campo gravitacional. Esse campo gravitacional ele é determinado pela aceleração da Terra, g. Ó. O g é a aceleração da gravidade. E a aceleração ela muda de planeta para planeta. Na Terra, por exemplo, o g da Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O da Lua, por exemplo, é 1,6. Então, quando você leva um corpo da Terra para a Lua, a massa não muda, mas a força-peso muda. Como é que calcula a força-peso? A força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, ó, mg. A força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Por exemplo, né? A minha massa ela é em torno de 98 quilogramas. Tá gordinho, hein, professor? E a aceleração da Terra é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, meu peso, meus queridos, é a minha massa vezes a gravidade, que dá o quê? 98 vezes 10. Então, meu peso ele dá 980 newtons, né? 980 newtons. É diferente de massa. A minha massa é 98 quilogramas. O meu peso é 980 newtons, ok? Bom, com relação à classificação das forças, a gente pode classificar dois tipos, né? Existe força de campo e a força de contato. A força de contato é aquela que exige contato entre os corpos. Se não houver contato, ela não existe. Como exemplo de força de campo, a gente tem a força de atrito, força normal, que a gente vai falar dela aqui ainda, né? Força de resistência do ar. Força de contato é aquela que só existe se houver contato. Tem que existir o contato entre as superfícies, entre os corpos, né? Então só existe força de atrito, por exemplo, se houver contato. Já tem força que não exige contato, né? As forças que não exigem contato são chamadas forças de campo, né? Não precisa estar em contato para ela atuar. Exemplo de força de campo: força-peso, força magnética. A força magnética é uma força de campo.
Você botar um ímã perto de um prego, de um martelo, qualquer metal, você vai ver que o ímã ele vai atrair o metal sem necessariamente estar em contato com ele. Então, aquelas forças que não exigem contato, atuar à distância, é chamada força de campo. Aí, exemplo de força de campo, né? A força gravitacional, a força elétrica também é uma força de campo. Esses são exemplos de força de campo. Por isso que existe o campo gravitacional e por isso que existe o campo elétrico, porque isso gera força, chamada de força de campo. Bom, aqui eu tenho umas questões resolvidas, né? Aqui eu tenho, por exemplo, eu quero que determine a aceleração resultante. Letra A força é 4. Letra B, eu tenho 3 e 4 no mesmo sentido, tudo para a direita. Letra D, eu tenho 4 para a direita e 3 para a esquerda. E a letra D, eles estão perpendiculares entre si. Então, por exemplo, aqui na letra a força resultante é o 4, que só tem ela. Na letra B, a força resultante é 7, porque tem 3 mais 4. Na letra D, a força resultante é 1. Por quê? Porque 4 para um lado e 3 para o outro. Então fica 4 menos 1, ou menos 3, que dá 1. E a letra D, eles são perpendiculares entre si, e aí a força resultante vai ser a hipotenusa do triângulo. Que aí fica a força resultante, é raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, fica raiz quadrada de 16 mais 9, fica raiz de 25, isso aqui vai dar 5 newtons. Bom, só que ele pede a aceleração, então, a aceleração é força dividido pela massa. A massa, ele diz que é 2 kg. Então, na letra A, por exemplo, vai ser 4 dividido por 2, que dá 2. Na letra B, é 7 dividido por 2, que dá 3,5. Na letra C, é 1 dividido por 2, que dá 0,5. E na letra D, é 5 dividido por 2, que dá 2,5. Aqui tem uma outra questão resolvida, você dá uma olhada, certo? E para casa, né, atividade fazer em casa, eu tenho aqui as questões. Tem aqui a primeira questão, tá? Segunda, ó, terceira, quarta questão e quinta questão, certo? Então, quero que você resolva essas questões e mande para mim até na segunda-feira que vem. Data de entrega. Data de entrega, que dia é segunda? Hoje são 18, né? Quinta-feira, olha, quarta, 19, 20, 21, dia 23, né? Então eu quero receber até o dia 23/8. Beleza? Paz, fiquem em paz que vai dar tudo certo, tá bom?